As pessoas ainda estão meio tímidas, ninguém tem pergunta ainda. Eu tenho uma que eu queria fazer para o Luiz. Já te passo, né? Então você já está inscrito. Vou começar fazendo uma pergunta para você, Luiz. Acho que um grande debate que tem hoje na saúde mental é a questão da medicalização e de se ministrar drogas em excesso, né? Hoje, mais cedo, um dos palestrantes falou até sobre o excesso de Ritalina, né? A tia Rita, que hoje toda criança tem TDAH, então vai só nos comportar na sala, que ela recebe Ritalina, que a própria direção recomenda. Enfim, uma excessiva patologização de todos os comportamentos sociais, né? Então, a pergunta que eu faço, também se falou de manhã, um pouco sobre o receio de despatologização barra acesso a direitos, né? Porque o direito funciona com uma lógica um pouco mais conservadora, e às vezes as pessoas, até o Léo falou um pouco disso na pergunta que ele fez de manhã, no sentido de que despatologizar seria abrir um espaço para vulnerabilidade, no sentido de, como a Magal colocou agora à tarde, não tem uma política pública clara, é uma política fundada na doença. Então, se eu deixo de reconhecer como doença, eu também deixo de reconhecer o acesso ao que seria um tratamento médico. Aí a pergunta que eu faço um pouco é uma revisão crítica da própria psiquiatria, né? Porque lá fora eles já leram Franco Basaglia, que a gente parou em Nina Rodrigues um pouco, né? A gente já tem um pouco essa tradição. Se a gente não tem um excessivo apego à patologização, inclusive das pessoas trans, pelo excessivo apego à patologização das pessoas e venda de medicamentos. Porque hoje qualquer pessoa que vai no consultório e diz que trabalha no sistema carcerário e chora à noite porque só vê desgraça, ela sai com inibidor seletivo, né? Todo mundo hoje toma inibidor seletivo, todo mundo hoje toma ansiolítico para dormir. Então, será que também não existe um mercado, um interesse de indústria e mercado que as pessoas trans sejam patologizadas para que elas venham aos consultórios, elas tomem inibidores seletivos, para que elas tomem ansiolíticos, para que elas tomem antipsicóticos de nova geração e fiquem diabéticas? Não existe um interesse também de mercado nisso? Interessante pergunta. Eu acho que é possível, né? A gente tem de tudo nesse mundo. Mas, mais uma vez, é por isso que é importante a questão do diagnóstico. Porque diagnosticar é distinguir essas condições, é saber quando existe uma condição em que a pessoa poderia ser ajudada por um medicamento, quando não seria o caso. Talvez existam excessos, sim, você falou na Ritalina, como em outros diagnósticos psiquiátricos. Como o diagnóstico psiquiátrico ele não se baseia em elementos tão concretos quanto exames laboratoriais, por exemplo, e sim na clínica, né, na conversa com a pessoa, enfim, então ele é um diagnóstico muito mais difícil de se apoiar em bases concretas. E isso também permite que os vieses, que são muitas vezes as crenças de quem está diagnosticando, ou do psiquiatra, estejam envolvidas. Por isso até eu tinha falado na necessidade de critérios muito objetivos, que também mudam, também evoluem. Então, por exemplo, a Ritalina pode ser preciosa para algumas crianças, para alguns adultos, inclusive, que realmente têm TDAH ou TDA. Mas pode ser muito ruim para aquelas pessoas que não têm e recebem a medicação por um diagnóstico mal feito, mesmo que não seja de má fé, né? Mesmo que não seja assim para favorecer a indústria, por um interesse econômico, ou mesmo para manter um paciente no seu consultório, ou seja lá onde for. Então, patologizar, eu acho que realmente algo ruim. E é um risco que existe, né? Um risco que existe mesmo quando o profissional age de boa fé. Nós não temos a garantia de que o diagnóstico será bem feito o suficiente para que ele descarte uma não patologia quando for o caso. No caso das pessoas da população transgênero, então hoje da disforia de gênero, que é o diagnóstico que é melhor usado, que é o mais moderno, e ele é apropriado quando realmente existe disforia. A disforia, ela deve ser olhada, né, como um problema de saúde, porque realmente,
como eu falei, a maioria dos diagnósticos psiquiátricos, o que eles têm em comum é o sofrimento psíquico significativo e prejuízo no funcionamento psicossocial. No caso das pessoas transgênero que têm esse sofrimento, o tratamento muitas vezes a adaptação do corpo delas à identidade que elas afirmam ser a delas. Então, não é negado a elas o direito de afirmar o que elas são. Elas afirmam o que elas são. O que aí o médico tenta fazer é facilitar e criar condições seguras para que ela faça essa transição dentro dessas condições seguras. Naquilo que, quando não há patologia nenhuma, a pessoa tem que fazer o que ela achar que deve mesmo com o próprio corpo, né, no seu comportamento, desde que ela não esteja causando prejuízo a mais ninguém. Eu acho que todos nós temos que ser livres para afirmarmos o que somos e fazermos o que achamos correto. Quando a gente envolve o profissional, porque, por exemplo, quando há a prescrição de um hormônio ou de uma cirurgia, a responsabilidade não é somente da própria pessoa com o seu corpo, mas é do que o outro vai fazer com o corpo dela. O outro estará também implicado nisso e será responsabilizado por isso. Daí o fato de muitos cirurgiões não aceitarem fazer uma cirurgia sem que a pessoa tenha sido avaliada, para ver se é realmente aquele caso. Por exemplo, existe um quadro em psiquiatria que se chama transtorno dismórfico corporal, em que a pessoa ela começa a sentir, por exemplo, que ela não deveria ter um braço. E isso, por incrível que pareça, a gente não está habituado a esse tipo de demanda, mas a pessoa vai ao cirurgião e pede para que o braço seja amputado. E o cirurgião normalmente não concorda com isso. Esse é um dos diagnósticos diferenciais quando uma pessoa quer, por exemplo, fazer uma mamoplastia masculinizadora. O cirurgião ele não tem conhecimento das questões comportamentais, então ele pede avaliação de psicólogo e psiquiatra. Justamente por isso ele não quer que isso seja até foi usado o termo aqui, uma amputação, né? Eu não me lembro o termo, mutilação. Então ele não quer correr esse risco. Como o nosso conhecimento é sempre muito limitado, nós não sabemos, mesmo dentro das especialidades médicas, quanto mais a gente conta com outros profissionais para nos auxiliarem, mais as chances de fazermos um trabalho melhor. Então ele quer que outro profissional participe daquela avaliação para saber se o que ele está fazendo realmente é para beneficiar a pessoa ou não. E quando a gente pensa mesmo numa escolha, eu conheço pelo menos um caso, mas sei que na literatura tem muitos, de, por exemplo, uma pessoa que decidiu fazer a cirurgia e viajou para outro país e fez. E hoje, ela não culpa, ela é uma pessoa muito ética até, eu a conheço bem, assim, mas ela se ressente, ela fala, se eu tivesse tido a oportunidade de passar por um processo de avaliação, eu não teria feito a cirurgia de transgenitalização. Hoje, ela é uma pessoa que fez para viver como mulher, viveu algum tempo como mulher, e hoje ela vive como homem, né? Só que ela tem uma vagina. E ela hoje, enfim, não vou contar mais detalhes porque seria antiético pela possibilidade de identificá-la. Mas a queixa maior assim, que ela tem é de não ter tido a oportunidade de discutir as questões dela num processo de avaliação. E então o médico ele tem muito medo de participar de uma situação como essa. Quer dizer, porque você vestir uma roupa e dizer, bom, eu nasci Cláudia, mas eu prefiro ser chamado de Cláudia, eu quero que você respeite isso e me chame de Cláudio. É uma coisa. Agora você falar, não, eu quero fazer uma cirurgia e eu quero que você faça essa cirurgia. Isso envolve o outro, a responsabilidade do outro. E isso traz uma complicação a mais dentro dessa grande complicação, né, na qual todos nós estamos inseridos. A vida é muito complicada, né? A gente está sempre correndo muitos riscos e precisa, na verdade, tomar os maiores cuidados possíveis para não causar mal quando a gente quer causar bem. Vamos lá. 1, 2, 3. A gente faz essas 3, vocês respondem e aí depois a gente faz mais 3. Pode ser? A minha pergunta é bem objetiva. Eu acho que fica mais com a Margot e com o doutor também.
a gente está falando de vida, né? Aliás, até quando começa a falar dessa questão de se despatologiza ou não, está lá na Constituição. O direito à saúde integral, à saúde plena. Bastaria isso para mim se as pessoas olhassem para a Constituição. E a minha pergunta é bem essa. A gente fica falando de cuidar de quem, de que forma, com qual intenção. Quando eu vejo a medicina tradicional, eu sou uma mulher trans que se recusa a ser patologizada, que não encontra profissionais competentes para isso, seja com 10, 20, decano, seja o que for. Eu passo há 17 anos em clínica com uma psicóloga, com a mesma, que é a melhor, é a única que eu posso indicar, inclusive. Que, inclusive, quando saiu a possibilidade de ter o laudo, ela disse, não, eu não vou te laudar, a menos que o juiz queira, porque eu não vejo necessidade desse laudo. Me basta quem você é, eu respeito seus limites. Mas, pensando em saúde integral, em direito à vida, o que é que as pessoas trans não têm? Nós dependemos sempre dos outros. Quando vocês falam nisso, eu vejo a taxa de hormonização, as obrigatoriedades dentro do protocolo transexualizador. Gente, não existe um medicamento produzido para este corpo trans. A gente vai usar sempre adequações de pessoas cis. E uma coisa que me incomoda profundamente é o quanto esses médicos se tornam assassinos do que não existe. Eu não me lembro de nem psiquiatra, nem psicólogo, nem médico, endocrinologista, assistente social, oferecer banco de esperma para essas meninas que vão ser hormonizadas e passar por castração química. Eu não me lembro também de oferecer aos homens trans banco de óvulos para que eles possam ter seus filhos biológicos, já que esse mundo é biológico. Me incomoda, por exemplo, quando as pessoas me reduzem a sexo biológico. Eu costumo falar assim, ó, o ectoplasma, essa forma orgânica não conhecida nesse planeta atrasado, que aqui só tem de biológico, estudado por essa natureza, um genital. Porque eu me reconheci mulher, estava sozinha com 2 anos e meio de idade, e daí eu vivi. Me parece que se conforma em tratar as condições postas por opressões sociais, e aqui eu incluo morte por suicídio, não de suicídio, que suicídio para mim é opressão social, já discutida com outros médicos. E eu pergunto, não seria melhor tratar do que antecede? É geral. Numa condição de vida. A gente vai fazer em blocos, né? Oi, boa tarde. Queria fazer uma pergunta também, acho que todos podem responder, mas acho que vai principalmente para o doutor Justo. No seguinte sentido, que foi falado que é a pessoa que tem que dizer quem ela é, né? E também dessa necessidade de avaliação, né? Então eu queria saber de vocês se o processo transexualizador, do jeito que ele está organizado, né, do jeito que ele está posto, se a pessoa dizer quem você é, na verdade ele não busca enquadrar a pessoa de alguma maneira no binarismo de gênero, maneiras de ser masculino e maneiras de ser feminino. Boa tarde a todos, meu nome é Márcia Guraninga, eu sou militante da saúde, sou conselheira de saúde na minha região e também sou militante do meio ambiente. Recentemente eu fiz um curso nesta casa, eu sou a 6ª turma de defensores populares aqui, certificada nesta casa. E o meu interesse nesse curso foi o mesmo interesse que eu fiz recentemente um curso também para pessoas deficientes. Porque, como defensora popular, eu tenho por obrigação de tentar me aproximar das necessidades das pessoas que eu tenho a intenção de ajudar. Então, hoje eu vim aqui para poder ouvir as dificuldades de tantas situações diferenciadas em gênero, né? E o senhor fez um comentário, doutor Justo, que a vida é complicada. Eu discordo, apesar de achar o senhor brilhante pela apresentação tudo, mas talvez eu discorde nesse posicionamento. Porque a vida, na minha opinião, a vida é muito simples. E também existem 2 certezas, que a gente nasce e que a gente morre. E quem impõe dificuldades, justamente são as pessoas.
A legislação aponta uma situação: todos somos iguais perante a lei. Mas o ser humano começa a atribuir diferenças e diferenças na própria espécie. Então isso gera dificuldades entre as pessoas, inclusive para a gente tentar ajudar. Eu como pessoa, eu vou ser muito sincera com o senhor, eu tenho 60 anos. Já teve momento na minha vida em que eu achava que eu era mulher e que eu gostava de homem e que a coisa era assim. Com o passar do tempo, eu comecei a ter a certeza absoluta que eu sou pessoa e que eu gosto de outra pessoa. E não vou surpreender ninguém, nem meu filho, e nem qualquer outra pessoa, se amanhã eu estiver com uma outra mulher, ou se eu estiver com trans, ou se eu estiver com... Hoje eu aprendi o cis, eu ainda não entendi direito, mas não importa se eu estiver com uma pessoa que se diz cis, tá? Porque a mim, essa é a facilidade da vida. A gente amar e ser amado independentemente de gênero, de cor, raça ou idade. Assim a gente vai facilitar a vida, ser bem mais simples. Obrigada, professor. Não é uma pergunta, foi só um comentário. Ah, sim, a pergunta. E se todas essas pessoas atribuem essa situação que nada disso é doença, né? Opção de gênero não é opção, não é doença. Por que se corre atrás tanto de um CID? Porque o CID classifica tudo isso como doença. Então é aí que é a dificuldade da vida. Se nada disso é doença, então vamos parar de buscar CID para poder facilitar para uma cirurgia ou para pôr ou para colocar. É isso. Obrigada. Temos mais questões, não mesmo? Tem uma aqui na frente que eu não tinha visto, ele tá atrás da TV. Oi, boa tarde. Eu sou o Daniel, eu sou psicólogo, branco, cis, viado. E eu trabalho no ambulatório transexualizador, atendendo a população de travestis transexuais, não binários, gênero fluido. E uma das coisas que eu mais observo na clínica é que o sofrimento advindo o sofrimento está ali compondo a transexualidade, ele vem muito do sofrimento que as pessoas colocam, do olhar que o outro tem sobre a pessoa transexual, de como elas são excluídas dentro da casa, dentro da escola, na rua, como os corpos delas são frágeis. E acho que algo que ficou bem claro aqui hoje no evento é que o gênero é um construto social, né, político, que em determinado momento da história ele vai se modificando. E eu queria entender como que dentro de um ambulatório a gente garante liberdades e autonomias sob um regime tão controlador dos corpos, que dita a verdade sobre o outro, que enquadra num diagnóstico, e como que a gente pode perceber que existem outras formas também de se observar a transexualidade, que existem outros discursos, que não só o discurso médico, né? Que a transexualidade ela se constitui na cultura, se constitui na rua, se constitui nas artes, se constitui nas relações. E interessante que a pessoa que fez a pergunta anterior falou do amor sem limite, só que é importante a gente deixar claro que o nosso corpo ele tem cor, o nosso corpo tem classe, ele tem gênero, ele é atravessado por uma série de vulnerabilidades que não é atravessado os corpos cis, os corpos héteros, né, os corpos classe média. Então eu queria perguntar especificamente para a Maju, para a Fernanda, como que a gente pode garantir essas autonomias dentro de um processo que medicaliza esses corpos. Obrigado. Nós havíamos combinado que seriam 3, né? É isso? Estamos na terceira? Tá. É porque teve uma primeira antes. Eu gostaria de propor aqui que a gente pudesse, de alguma forma, fazer acontecer e exercer materialmente uma inversão das hierarquias que acontecem fora desse lugar. Então, eu gostaria de fazer uma proposta, na verdade. Eu vi que, pelo menos eu percebo que nessas primeiras questões, a figura do doutor, enquanto psiquiatra, é muito importante e os olhos recorrem bastante a esse olhar científico. Eu gostaria de lembrar que o posicionamento científico, ele não é neutro. Eu gostaria de lembrar, e aí nesse ponto, veja só,
Não estou exatamente a dizer de Vossa Senhoria, mas do cargo que Vossa Excelência ocupa e da importância histórica que tem, de verdade, honestamente falando. A gente tem que lembrar que há menos de 60 anos mulheres cisgêneras lésbicas levavam choque em hospitais psiquiátricos. Nós não podemos esquecer de todos esses caminhos, né? De todos os outros genocídios e extermínios, né? Outros campos de concentração brasileiros em Minas, no Nordeste, que aconteciam em tempos de seca em São Paulo, né? Que não confinavam, né? Só matavam na rua com um tiro na cara, ou chegavam confinava também. Então, ou seja, é preciso que a gente compreenda de onde a gente está falando e para onde a gente está falando e para onde a gente vai olhar. Quer dizer, eu vi Marta dizer, o ser humano atribui diferenças, né? Eu ouvi você dizendo, o ser humano atribui diferenças. Talvez as diferenças sejam constituídas entre nós, né? As diferenças são descobertas entre nós, né? Eu só sei que sou trans porque assim fui nomeada. A transexualidade, ela só existe enquanto existir cisgeneridade. E cisgeneridade precisa existir para a transexualidade, travestilidade fazer sentido. Assim como o negro só existe se branco existir. Assim como gay, só existe enquanto hétero e outras orientações sexuais não hétero. Nós estamos falando o tempo todo de categorias e de questões que dependem de diálogo para existir. São dialógicos. É preciso dialogar. É preciso sempre puxar um oposto complementar para se entender. Vamos seguir pensando a nossa cabeça igual do início do século XVII, quer dizer, quando entramos no século XVII e diferenciamos os corpos, como Vi pontuou, né? O que fazemos das diferenças, como Feche trouxe pra gente, né? Como trouxe pra gente as questões, quer dizer, você participou do Fórum Paulista, não foi? Participou? Não participa mais? Participou do Fórum Paulista e, assim, quais foram as categorias que fechamos os sujeitos? Essas categorias são importantes? A gente não está falando de direito à autodeterminação? E aí eu entro para tentar, de alguma forma, lembrar, né? A gente precisa relembrar, a gente não pode tirar da cabeça, a gente não pode esquecer do que a gente está falando e a gente não pode esquecer de se localizar. Então, assim, é uma estrutura hierárquica o que acontece. Nós dependemos da patologização. Então, a psiquiatria conosco, eu entendo que talvez possa soar de uma maneira vilanizadora, mas não é essa a intenção. A intenção é a gente ter a capacidade de olhar criticamente sobre essas relações, né? E a gente ser capaz também de elaborar que nós, seja cis, caríssimos cisgêneros e cisgêneras, e amadas pessoas T, e dentro desse T vai incluir um monte de identidade, não me peça para nomeá-las, e que são categorias, quer dizer, sejam pessoas cis ou pessoas trans, há uma pluralidade de identidades de gênero, né? O que são as identidades de gênero nas sociedades ameríndias, nas sociedades indígenas, nas sociedades indianas e em outros planeta. Então, vamos se localizar onde a gente está. A gente está no Brasil. Então, a gente precisa lembrar o quê? A gente precisa lembrar que o decreto da Dilma causou um grandíssimo problema, que antes do decreto da Dilma, outros decretos, até do Serra, se a gente for falar aqui em 2010, do estado de São Paulo especificamente, que escreve uma lei, porque eu não sei se vocês sabiam, mas toda lei tem uma letra, né? Precisa ser escrita, tem uma justificativa. Escreve-se uma lei que diz que o nome social das pessoas trans precisam ser respeitados. E como será respeitado? Alguém pergunta, e aí a lei responde: coloque o nome social entre parênteses do lado do nome de registro. Obrigada, te amo, super respeito.
é um super respeito. Eu tô sendo bastante respeitada. Eu tô sendo marcada. Todo lugar que eu precisar apresentar minha carteirinha, eu vou dizer, essa pessoa aqui não é minha gêmea-siamesa, tá? Que eu tirei. Essa pessoa aqui sou eu. Ah, mas é mago ou é mago? E aí? Quais são... Vocês conseguem entender que isso ultrapassa todas as instâncias? A sujeita, né? Para operar aqui um pecadinho epistêmico, a sujeita que vos fala, assim se constituiu, né? E essa ideia de que a gente faz uma transição para um lugar bem definido. Que tipo de mulher? É a pergunta que eu gostaria de responder para vocês, de fazer para vocês, para que vocês pudessem responder. Que tipo de mulher transexual verdadeira e homem trans verdadeiro estamos produzindo? Porque se for para homens trans e mulheres trans se apoiarem em ideias de masculinidade e feminilidade tóxicas, eu não sei que tipo de sociedade a gente quer. E a gente precisa se localizar para as nossas propostas de mundo. A gente precisa se localizar, inclusive. Eu gostaria de... Infelizmente, a gente precisa relembrar isso. E a proposta que eu comecei a minha fala querendo fazer eu sinto falta bom, como eu disse, várias pessoas se apresentaram, né? Nós tivemos 2 pessoas trans presentes no evento. Então, eu gostaria que, nesse momento de últimos minutos, as pessoas pudessem, como você indicou, elaborar para as próprias posições. E eu gostaria que vocês pudessem perguntar também, olhando e se aproximando das comunidades trans. Quantas pessoas trans vocês conhecem? Quando você chamou a última pessoa trans de qualquer gênero para tomar um café com um bolinho na tua casa? E que tipo de resposta você está buscando, né? Aonde é que você está indo buscar essa resposta, né? Por que, para finalizar, por que, ao falar de transições, a mulher trans vai lá e me fala de cisgeneridade, aquele negócio lá que eu não entendi muito bem? Gente, a transexualidade só existe por conta da cisgeneridade. Nomear a norma é essencial. Nós precisamos nomear a norma, nós precisamos entender. Ah, mas todas, então, que vocês querem criar uma nova categoria para fazer caber todas as outras mulheres? Perceba que loucura? Não pensou que louco se a gente quisesse de fato isso? Não, todas as categorias têm limitações. Todas as categorias têm limitações. A sensação que eu tenho é que avançamos, porque me parece que o rio de sangue, que antes era um pantanal inteiro, agora é só um riozinho, bem compridinho, de bastante sangue até hoje, né, Leon? Mas me parece que a gente não conseguiu debater o que está por detrás, na frente, do lado, em cima e embaixo, que são essas relações hierárquicas, e quem pode responder por mim. Eu me recuso a me submeter a esse sistema com C, ao qual de alguma forma eu fui jogada, porque neguei uma expectativa de gênero que foi depositada em mim. Neguei veementemente, né? Então, assim, será que só as pessoas trans transicionam? É importante a gente falar de transição de pessoas trans, sem dúvida, pois há demandas, né? Mas qual é essa diferenciação das transições de pessoas trans para transições de pessoas cis? O que marcam essas diferenças, o que criam essas diferenças e no que elas estão baseadas? Gente, eu acredito que sejam esses os pontos de partida. Vamos localizar então esse lugar, né, que cada um fala, né? Traga a cisgeneridade para a tua vida, né, para o teu linguajar, né? Procure sobre... Tem muitas pessoas trans falando sobre isso, ainda que poucas. Eu digo muitas justamente por isso, né? Porque pro pouquinho que tem, e no Brasil grande como é, e na academia ainda... Por exemplo, nós temos uma figura na Bahia chamada Viviane Vergueiro, que ela diz que a cisgeneridade se baseia em 3... É possível se olhar a cisgeneridade a partir de 3 fatores. O primeiro fator é a pré-discursividade. O que é pré-discursivo? É aquilo que não precisa ser dito para ser entendido.
Então eu vou te olhar e eu vou saber que você é um homem cis, que você é homem. Então eu já vou saber os seus pronomes, eu já vou saber eu já vou ter uma série de informações a priori antes que você me diga o que você é. O segundo fator para se entender essa generalidade é a binariedade. Ou você é homem, ou você é mulher. Homem, homem, mulher, mulher. E a permanência. É isso, gente. É isso. Eu gosto quando o J. Mombassa, lá do Rio Grande do Norte, uma pessoa trans, não binária, diz assim: eu não estou bem com o meu gênero, o meu gênero não é fixo, ele se debate, ele dói, meu gênero. Acho que muitas mulheres cisgêneras devem se aproximar bastante dessa fala, né? Muitas mulheres designadas mulheres ao nascer, né? Acho que se reconhecem nessa batalha social que é fugir desse modelo de mulher. E aí, o que vamos fazer? Vamos fazer das mulheres trans heterossexuais, belas, recatadas do lar, cozinheiras, mães. É possível que se garanta, né? Se ela quiser, sim. Mas não concordo que isso seja produzido como uma verdade do ser. O meu gênero está em mim, né? Se debatendo. Eu escavo o meu gênero todos os dias, assim como todas as manas e manos trans que eu conheço. Eu escavo a minha existência todos os dias. Eu escavo. Ele se debate e eu gostaria de ter o direito de que ele também não fosse fixo. Por que a gente tem medo disso? Né? O que é a permanência? O terceiro elemento para se entender essa generalidade é por quê? É porque se você nasceu assim, você cresceu assim, você vai ser para sempre assim, Gabriela. Então, essa é a ideia. Não, é o seguinte, você já está exagerando demais, né? Vem essas falas muito para mim nesses diálogos, como se houvessem diálogos. Não me patologize, hein? Psiquiatria. Me vem muito com diálogos assim, é como se... tudo bem, se você quiser, você pode entrar do lado dessa máquina e sair do outro, vai sair mulher. Trans, verdadeira. Mas assim, você precisa saber o que você quer da sua vida, entendeu? Gente, a gente escuta perguntas absolutamente arbitrárias, tão arbitrárias quanto as ciências que foram fundadas e os saberes médicos que se utilizaram para diferenciar crânios de pessoas negras de crânios de pessoas brancas, historicamente. Nós recebemos perguntas assim: você usa cueca ou calcinha? Você se masturba? Como? Você sente prazer? Vocês estão assustadas? Você se prostitui porque você tem condição? Você usa neca? Você se prostitui porque você... Então, tem uma verdade, um discurso que é criado. As pessoas trans nas filas já sabem que discurso que é. Porque se eu sou a primeira a sair falando no corredor, né? Tem que falar que quer casar com um boy, que quer ser mãe, que o sonho é casar e ficar em casa cozinhando, hein? E as meninas, tá, entendi. Então, beleza. Não pode dizer, hein? Fala que você quer tudo menos isso. Que tipo de vaginas estamos produzindo? Que tipo de corpos estamos produzindo? Se aqui em São Paulo não temos produção de tecnologia, né? A tecnologia médica, não, em alguns casos, não se cria o clitóris, né? A mulher sem clitóris... Que tipo de prazer a gente está pensando para o corpo trans? A gente não debate de prazeres trans. Como pessoas trans, o Globo Repórter, né? Aproveitando o fetichismo, o cis-fetichismo, o Globo Repórter, como transam, como se reproduzem, o que comem, né? Por que não podemos falar dos nossos desejos? De falar, será que o desejo de uma mulher trans que foi designada homem quando nasceu é igual ao de um homem cis? Só porque temos, a priori, corpos que se assemelham em suas genitálias, em suas configurações cromossômicas, em suas configurações gonadais, em suas configurações outras? São as questões que eu gostaria de trazer e resolvi falar bastante, porque eu estava um pouco angustiada desde o início, embora eu esteja muito contente, muito feliz de poder estar aqui com vocês, para a gente poder restabelecer essas coligações, para a gente poder entender que a gente
precisa elaborar a nossa posição de poder, que eu também tenho, que Fernanda também tem, da gente poder estar aqui hoje e sermos as únicas. Então não somos regra, somos exceção, tá? Não se esqueçam. E para que a gente possa coligar, para que a gente possa, de verdade, questionar essas questões, se aprofundar nas questões e entender, incluir. Por que para incluir eu preciso excluir? É outra pergunta que eu lanço para você que está em casa.